Nossas fraternas saudações a todos que acompanham o Diálogo Espírita. Há alguns programas, ao falarmos sobre a transição planetária, nós mencionamos aqui uma frase do mentor Emmanuel, dirigida ao médium Francisco Cândido Xavier, comparando a sociedade terrena a uma casa em reforma. Nosso objetivo hoje é transferir esta comparação para o mundo individual, para o terreno individual. Nos centros espíritas, ouve-se frequentemente falar sobre a necessidade da reforma íntima, processo ao qual todos nós deveríamos voluntariamente nos submeter para visando a conquista do próprio progresso espiritual. Mas se iniciar uma reforma causa tantos transtornos, não seria melhor deixarmos as coisas do jeito que estão, levar a vida sem muitos compromissos, sem aborrecimentos e sem estresse? Cada um. O livre-arbítrio, a vontade pessoal, ela é soberana e deve ser respeitada. Porém, cabe-nos refletir se a longo prazo realmente é isso que nos interessa. Podemos afirmar não com um talvez, mas com uma certeza de que por mais esforço que isso cobrar de nós, sempre será melhor levar a sério a possibilidade de fazer agora aquilo que nós obrigatoriamente teremos que fazer um dia. Mais do que nunca vale o ditado, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, até porque desta sábia decisão depende a sua felicidade, a minha e a de todos nós, espíritos imortais. A nossa casa íntima em reforma. Então nós não estamos falando, como de outro programa, sobre o planeta. Nós estamos falando da nossa casa interior, que é muito bonita e que deve ser bem tratada, tal qual a edificação material. A nossa casa nós queremos ter limpinha, bonitinha, bem arrumada, bem decorada, mesmo que seja da maior singeleza possível, mas que seja uma respirável, com alegria, com harmonia. Não é isso que todos querem? Pois é. Como é que a gente alcança isso, essa nossa casa íntima? Não agora nem a familiar, mas a nossa, pessoal. Bom, vou direto ao ponto aqui e eu tirei isso aqui de um livro, espírita, obviamente, e vou colocar para as minhas companheiras de exposição hoje, a Hilda e a Mariana, para elas comentarem rapidamente esses itens aqui. Observação maliciosa, apontamento sarcástico e sorriso irônico. Só um reparo que eu quero fazer aqui. A gente está colocando aqui que quando você fala em reforma íntima, inclusive no meio espírita, tem-se a falsa ideia de que tem que se fazer grandes coisas, tem que se tornar uma pessoa caridosa, tem que quase que se santificar da noite para o dia. Isso ninguém consegue para comer esse assunto, com raríssimas exceções. Paulo de Tarso foi um. Mas acho que não tem nenhum Paulo de Tarso por aqui agora, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Mas as coisas podem ser feitas, essa reforma, aos pouquinhos e pode ir lapidando o nosso caráter, a nossa personalidade. Por isso, repetindo para você, observação maliciosa, apontamento sarcástico e sorriso irônico. A pessoa que consegue deixar de fazer tudo isso, está se reformando ou não? Com certeza. São detalhes no nosso dia a dia, atitudes que iniciam por nós, pequenos afazeres. E antes de falarmos algo, pensarmos, isso vai acrescentar alguma coisa? Nesse caso, não é melhor eu silenciar do que fazer um comentário que vai prejudicar aquela pessoa, que não vai acrescentar nada, não vai auxiliar? Então, nesse caso, pensemos um pouco antes de falarmos. Se não temos algo positivo, agradável ou que vai contribuir, melhor o silêncio. Referência pejorativa. Pois é, né? Nós às vezes nem damos conta que fazemos essas observações. Às vezes é uma piada que nós escutamos dos nossos avós, dos nossos colegas, dos nossos pais, e nós vamos repetindo isso, replicando isso, sem parar, né, para pensar o que realmente
essas palavras, essa mensagem está trazendo. Então nós fazemos esses comentários muito pejorativos em relação ao outro, às vezes a religião, cor, posição social. Então nós temos que lembrar que somos todos filhos de Deus e que nós somos todos iguais. Então isso nós temos que trazer muito forte dentro de nós. Um apelo sem resposta. Bem, quando nós colocamos algo, né, geralmente nós queremos de imediato uma solução ou uma resposta. E quando ele não vem, nós nos aborrecemos e ficamos chateados. Mas veja bem, esse apelo sem resposta, essa resposta pode vir de outras formas. Não precisa da nossa raiva, mágoa, por não termos sido atendido naquilo que gostaríamos ou no apelo que fizemos. Eu acho até, isso também é válido, mas eu acho que até o sentido disso aqui é o inverso. É nós não deixarmos um apelo que nos chegue sem resposta. Sim, nesse sentido. Alguém que nos pede alguma colaboração, alguma ajuda, às vezes muito simples e que nós silenciamos, nos omitimos. Vai falar um pouquinho mais, acho que sobre omissão aqui também. Uma gentileza recusada, quase a mesma coisa, né? Sim. E também, às vezes, nós deixamos de fazer algo para a pessoa que nos pede, porque nós não vamos com a cara dela. Nós nem conhecemos, nós julgamos, nós supomos que aquela pessoa tem algo ou fez algo. Mas quem somos nós para julgar? Então, muitas vezes, nós deixamos ali de ser gentis com o outro, porque eu não gosto daquela pessoa, então eu estou de mau humor, é o meu jeito de ser, ele que lute. Né? Então, nós falamos muito assim, mas nós temos que pensar que, assim como nós estamos julgando o outro, nós também seremos julgados, nós também seremos medidos. Está na hora de quebrar essa corrente, né, de julgamentos, de desavença. É sorrir mais, é ser gentil, é ser prestativo. Lembrando que tem um ditado que gentileza gera gentileza, né? Benefício esquecido, ou seja, ingratidão. Tanto da nossa parte quanto do outro, né? E a ingratidão faz parte, imperfeitos que somos, das dificuldades que temos, faz parte do nosso dia a dia. Contudo, devemos pensar que mesmo recebendo em troca a ingratidão, tudo que nós fazemos porque queremos. Assim deveria ser, pelo menos, sem esperar que o outro nos devolva aquele mesmo benefício ou um outro. Um dia nós seremos beneficiados talvez por alguém que nem imaginávamos. Então, embora alguém nos haja com ingratidão, ou sejamos nós a ficar atentos a não sermos os ingratos. Um favor é um favor. Se você fez, acabou. E jamais aqueles comentários de, poxa, eu faço tanto pelo outro e não recebo nada em troca. Opa, vamos parar para pensar. Se nós fazemos algo, esse fazer tem que ser de coração, com vontade e sem qualquer sentimento ou pensamento de que tem uma paga. Uma recompensa, né? É a caridade interesseira, né? E a gente lembra aqui também que tudo isso, e que vai ser falado na frente, dá um somatório daquilo que a gente chama de corrente do bem. Por isso, quando se disse, né? Se a gentileza, as pessoas também são gratas, dá o exemplo e os outros ficam até constrangidos e não em quebrar aquela corrente do bem. Mas se você é ingrato, ou também se acha, mas for ingrato comigo. Isso. Então, aí vai no sentido contrário. Tem muito a ver isso aí, como as coisas, essa situação de contágio, tanto para o bem como para o mal. Gesto áspero e voz agressiva. Então, né, quando às vezes nós
emitimos, estamos mal-humorados, estamos infelizes, nós somos ásperos. Ou então, quando nós não temos conhecimento, não valorizamos as nossas emoções, não nos valorizamos a nós mesmos, que é a autoestima, nós então queremos passar uma ideia de comando, de rigidez, então nós alteramos a voz, nós somos agressivos, nós perdemos o controle, o limite do bom senso, da gentileza, da educação. Né? Então, a voz áspera, os gestos agressivos, denota em nós falta de amor por nós mesmos. Então, nós temos que começar a perceber esses pequenos deslizes e começar a nos amarmos mais. Né? Porque nós iremos estar um passinho de cada vez. Se eu começar a perceber que a minha voz está áspera, está ofendendo o outro, opa, então vamos começar a modificar. Palavra impensada. Nossa, dizem, né? Tem um ditado também que fala que a palavra dita não tem retorno. Então é muito importante que ao nos colocarmos, pensemos antes de falar, porque as palavras têm poder e podem machucar muito mais do que nós imaginamos. Até mesmo nessa questão que a Maria Ana estava falando antes, né, nessa questão da entonação que nós colocamos, a impressão que damos nas nossas palavras. Então, que nós, ao nos dirigirmos ao outro, coloquemos ali o que há de melhor em nós, lembrando do tom de voz, de como nós gostaríamos de ouvir aquilo que vamos dizer para o outro. Indiscrição comprometedora. Às vezes nós tomamos atitudes, falamos coisas ou nos comportamos de forma inadequada que compromete todo um construir, todo um caminhar no bem. Então nós tornamos indiscretos na nossa maneira de se comportar. Nós passamos uma impressão errada ou divulgamos uma impressão do outro também errada. E nós colocamos muito a perder. Às vezes nós estamos construindo uma relação, estamos num projeto do bem, e quando nós temos essa indiscrição, né, nós comprometemos o sucesso, a evolução no qual estamos envolvidos. Então, o cuidado. A invasão de privacidade, né? Seja em que área for. Conceito deprimente. As pessoas que, só jogam para baixo. Como falam, né? Se nós não temos nada a acrescentar, não fale. Não fale. Não complique o que já está complicado, né? Isso. Tem tanta... Agora, em época de pandemia, tivemos muito isso, né? As coisas já estão ruins, o sujeito está tentando se levantar um pouquinho, vem o outro lá e dá aquela rasteira assim. Não, vacina só daqui 2 anos. Vamos ser otimistas um pouquinho, né, gente? Eu acredito que nós tenhamos que imprimir mais da positividade. Então, se nós não temos nada que possa auxiliar a nós e ao outro, no sentido de vai que vai dar certo, confia, faça assim, eu posso lhe ajudar de alguma forma. Se nós não podemos contribuir, fiquemos quietos. Acusação injusta. A acusação injusta, ela tem 2 viés. Tanto nós podemos acusar o outro injustamente, porque nós supomos algo, ou o outro pode nos julgar e fazer acusações injustas. Como que nós vamos lidar com isso? É aquela confiança que nós temos em nós, é fazer uma reflexão do nosso caminhar e seguir adiante. Porque nas acusações, quando elas são injustas, ela não tem fundamento. Ela vai, com o tempo, desmoronar, ela vai aparecer tanto para aquele que acusa, como aquele que é o acusado. Então, nós temos que ter muita fé, ter muita confiança no que fazemos. Porque quando vê essas acusações, eu saber aonde eu estou. Não, ela é injusta. Nesse momento aqui, eu caminhei correto.
Talvez o outro não entendeu, mas eu caminhei correto. Né? Então é estarmos atentos e não julgar, não colocar palavras na boca do outro. É a né? vigilância. É a vigilância. Exigência descabida. E quantos de nós fazemos isso, né? Tudo para mim. Tantas exigências e exigências essas que, se formos perceber ou se voltarmos para nós, vamos ver que nem nós conseguimos cumprir aquilo que queremos que o outro execute. E nós temos que ser flexíveis, dependendo de cada situação, distribuir as atividades de acordo com aquilo que nós podemos abraçar para realizar. E da mesma forma, entender o outro e ver no que ele pode contribuir. E também sermos fraternos. Se algo não pôde ser cumprido, vamos analisar o que aconteceu para que a gente possa corrigir. O penúltimo, omissão injustificável. Tirou o corpo fora. Isso aí é muito... Pilatos? Pilatos, lavo as minhas mãos, né? Ou então nós entregamos para Deus, passamos a responsabilidade para Deus, né? Porque nós não queremos assumir. Esquecemos que Jesus, né, diz que o nosso sim, sim, o não, né, ele tem que ser firme. E nós, às vezes, para não assumir responsabilidade, para não ficar ruim com o outro, nós silenciamos diante de uma injustiça, de uma calúnia. Né? E se fosse nós? E se fosse comigo? Aí eu ia querer exigir que fosse feita ali o reparo? Então aí nós temos que ver bastante aí como que está o nosso sim, sim, não, não. Sobraram 30 segundos para você comentar um comentário maledicente. Então, só para fechar já, Hilde, quando a pessoa consegue deixar de fazer todas essas coisas e agir sempre da maneira correta, ela está fazendo a sua muretinha, levantando a sua parede, a sua reforma íntima, está mudando o seu lar interior, né? Quando ele deixa de ser um maledicente, está contribuindo para essa reforma íntima. Né? Com certeza. É um caminhar degrau a degrau que nós vamos fazendo a todo instante, cada dia vamos nos melhorando naquilo que já conseguimos, vigiando as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, para que não sejamos aqueles causadores dos males para nós e para o outro. Isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês e até o nosso próximo tema livre. Segue os demais quadros do nosso programa. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita e o programa de número 400. No editorial, um olhar sobre o movimento espírita. No autorretrato, confidências de um jornal. E ainda com Carlos Augusto Parchem, o discurso para o próprio umbigo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos AD Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu vou tratar da questão 392 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta
a respeito do esquecimento do passado, a espiritualidade maior. Vejamos, se hoje temos nós tantas dificuldades e tantas deficiências, é certo pensar que no passado tínhamos mais ainda. Então, se hoje lembrássemos dessas dificuldades, provavelmente nos traria embaraços na atual encarnação, na atual oportunidade de desenvolvimento que nós temos. Essas lembranças poderiam ser realmente um fardo psicológico para nós. Imaginemos, por exemplo, que em determinada encarnação passada, alguém cometeu atrocidade com um outro. E pela lei do amor que Deus nos concede, numa encarnação seguinte, esse mesmo espírito encarna e recebe como filho aquele espírito ao qual ele foi o algoz. Essa lei de amor serviria justamente nesses casos para que haja a reconciliação entre aquele espírito que foi o algoz e o espírito que foi a vítima na situação anterior. E esse seria o objetivo justamente para que o primeiro espírito vivesse em função daquele segundo, amasse ele, aprendesse a amar, aprendesse a cuidar e tivesse uma responsabilidade moral com ele, a fim de se redimir daquele equívoco do passado. Agora imaginemos que essa mãe ou pai, que agora tem esse espírito como filho, se recordasse da atrocidade que ela cometeu num passado distante. Como ela ia lidar com isso? Isso poderia trazer até traumas em que paralisasse ela na atuação como mãe ou como pai. E esse filho, então, como vítima, recordando do seu passado, que hoje o seu tutor teria cometido uma atrocidade contra ele. Então, essa lei do esquecimento, essa bondade do Criador para com nós, de que haja o esquecimento do passado, serve justamente para que cada existência nossa, como encarnados, seja uma página em branco do livro da nossa existência, onde nós vamos começar do zero a escrever uma história, com uma diferença, em que nós já vamos trazer intuitivamente tudo que aprendemos na erraticidade, com a espiritualidade, toda a preparação que tivemos para essa encarnação, todas as conquistas morais e intelectuais que já tivemos também em encarnações passadas, ou seja, com todas as possibilidades e com o nosso livre-arbítrio para optar pelas nossas atitudes e pelos nossos gestos durante essa existência, com o objetivo final de que, em cada uma delas, nós conquistemos valores, conquistemos grandeza, a fim de evoluirmos e um dia chegarmos à espiritualidade maior e a sermos anjos, como nos diz o Livro dos Espíritos, em conversas com a espiritualidade maior. No dia 27 de outubro, a AD Paraná completou 25 anos de fundação. Saiba mais no jornal Comunicação Espírita, que também aborda o assunto pasteurização e pastorização do Espiritismo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! No quadro de hoje, o Espiritismo Responde, nós vamos falar sobre a seguinte questão. Eu vou ler aqui, como sempre, para depois a gente ter seus comentários. Podemos repreender uma pessoa?
A crítica é falta de caridade? Bem, essa pergunta ela é bem comum nos dias de hoje, não é mesmo? Então, nós temos nas obras básicas em 2 lugares que tratam especificamente sobre esse questionamento. Um lugar é no Livro dos Espíritos, né? E no outro no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a pergunta, ou o item nesse capítulo, diz assim: como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo. Né? Ele tá querendo saber. De certa forma, já faz uma afirmativa também, né? Então, a resposta é: seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Neste último caso, a censura é uma maldade, e no primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Por fim, a censura que se lança a um ou outro deve ao mesmo tempo ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. São Luís, Paris, 1860. Já na questão 903 do Livro dos Espíritos, a mesma questão é respondida da seguinte forma: é culpado alguém que estuda os defeitos alheios? Vejam que os espíritos respondem: se é para criticá-los e divulgá-los, é muito culpado, pois isso é faltar com a caridade. Porém, se tirar daí algum proveito e evitá-los em si mesmo, às vezes pode ser útil. Mas não se pode esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de criticar as imperfeições dos outros, vede se não se pode dizer o mesmo de vós. Empenhai-vos, então, em possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros, pois esse é o meio de vos tornar superiores. Se os censurais por avarentos, sede generosos. Se for por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Se for por serem severos, sede dóceis. Se for por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em resumo, agi de forma que não se possa aplicar a vós essas palavras de Jesus. Vocês veem um cisco no olho do vizinho, mas não veem uma trave no seu olho. Vejam que os 2 livros tratam da mesma forma, que nós devemos, sim, quando necessário, uma utilidade, e utilizando sempre da caridade, da indulgência, do amor pelo outro e principalmente da empatia. Na psicologia nós trabalhamos muito com esse termo empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, vamos pensar assim: se eu tivesse cometido algum delito, algum erro, e alguém precisasse me corrigir, seja em casa, na família, no trabalho, onde quer que eu estivesse, eu não ia gostar que a pessoa viesse gentilmente conversar comigo a sós e não me expor e não me deixar pior diante daquele erro que eu cometi? Então, isso é empatia. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou falar de uma maneira gentil, sem apontar o erro de uma forma que a pessoa se sinta humilhada, ou desprezada, ou inferiorizada. Geralmente, quando se critica dessa maneira, é porque se sente superior àquela primeira. Então, vamos seguir o Evangelho, vamos tentar colocar em prática no dia a dia. Se precisarmos corrigir alguém, vamos fazer com amor? Vamos tentar pelo menos? Então, eu termino aqui. Fiquem em paz.